O Senhor seja contigo, você é bem-vindo nesse lugar. Boa noite você também que não está aqui presente, mas de forma online, está contando esse Deus junto conosco. Você é muito bem-vindo. Pelo ar que respiro, obrigado Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado Jesus. Obrigado Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado Jesus. Obrigado, obrigado Jesus. Obrigado, obrigado Jesus. Eu quero que você pense no seguinte aspecto. Nós louvamos a Deus, expressamos aí no nosso louvor, a nossa adoração cantada. A palavra de Deus foi lida, exposta aqui pelos nossos irmãos presbíteros. Você cantou, você expressou. E agora nós temos aquele momento onde Deus, de uma maneira mais direta, vai falar com você e comigo, além de já ter falado através dos outros atos nessa liturgia. Mas chega aquele momento de falar, agora o pastor vai pregar, né? E nós vamos pregar como costumeiramente buscamos pregar, então somente a palavra de Deus. E eu gostaria que você se perguntasse a você mesmo, mas o que o pastor vai pregar? Vai ser só para fechar o culto, porque tem que ter a pregação? Ou essa palavra vai dizer algo para a minha vida hoje? Pastor, a pessoa está perguntando isso, porque às vezes eu e você corremos o risco de participar de um culto e achar que a palavra não foi para a gente, que a palavra foi para outros. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração bem curta, muito simples, mas que você orasse a Deus para que Deus trouxesse paz no seu coração e trouxesse a sua mente cativa a este lugar. Não apenas o corpo que já está aqui, a cabeça que já está aqui, mas a sua mente cativa a este lugar. Peça isso. Peça para que Deus quebre todas as possíveis barreiras que possa existir ou ser criada entre você e a palavra a ser pregada. E fala, Deus, fala comigo. Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Olha isso. Faça essa oração, ouse falar isso a Deus essa noite. Senhor Deus, ouça a oração que está sendo feita neste lugar. E por misericórdia e graça, fala com todos que aqui estão, com aqueles que estão online, aqueles que ouvirão no outro dia da semana essa reflexão. E fala novamente comigo aquilo que o Senhor já tem me edificado, me admoestado, me exortado através dessa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 30, abra a palavra de Deus, ou acesse a palavra de Deus aí no seu aplicativo. 1 Samuel capítulo 30, versos 1 a 26. Esse é um dos textos que há alguns anos atrás eu já preguei aqui nessa comunidade de fé, mas não se preocupe, eu não copio e colo o sermão que eu preguei outro dia. Na verdade, eu acabo jogando todos fora para me desafiar a ler o texto e a ser dirigido pelo Espírito de Deus para construir um novo sermão, uma nova palavra. Então, se de repente você já ouviu uma mensagem nesse texto, eu te desafio a prestar atenção e ouvir mais uma vez aquilo que Deus tem a falar a você e a mim nesse lugar essa noite. O texto é um pouco longo, mas é uma narrativa, é uma história, tem uma sequência.
E eu peço que você acompanhe atentamente a leitura que eu vou fazer. Eu vou fazer de maneira rápida, tá? Então acompanhe aí. 1 Samuel 30, versos 1 a 26. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto para o sul de Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasto de figos secos e 2 cachos de passas, e o comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra a banda do sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes falou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas do gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, eles que saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se deste, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto de direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta ou acessada e não desvie a sua atenção para mais nada. E hoje eu quero intitular a nossa reflexão bíblica como Reanimados na Força do Senhor Deus. Você pode repetir comigo? Vamos lá?
reanimados na força do Senhor Deus. Vamos ler aqui de forma expositiva, versículo por versículo, o que essa história tem a nos contar e como nos reanimar nesta vida a partir dessa narrativa bíblica. Versículo 1, nós vemos aqui que ocorreu o ferido e o queimado. Pessoas são feridas, o lugar é queimado. Volte seus olhos então ao texto bíblico. Sucedeu, pois, que chegando Davi os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta, ferido e queimado. Davi não está presente na cidade, os soldados não estão com Davi ali naquela cidade, e nesse momento, então, o exército inimigo vem e ataca a cidade. Pessoas são feridas na luta, não são mortas, mas são feridas. E o lugar todo é queimado, todo lugar é destruído. Então nós vemos aqui que ocorre num primeiro momento perda estrutural. A moradia daquelas pessoas fora queimada. Nós vemos aqui que há perda de saúde, porque os feridos que ficaram naquela cidade, e também há uma perda moral e emocional, porque eles foram invadidos na sua privacidade. Há também uma perda de liberdade, de companheirismo. Por que perda de liberdade? Porque quando alguns ficaram, muitos foram levados. As esposas, as mulheres, foram levadas cativas. Então há uma perda também do companheirismo. Perderam as suas esposas, perderam familiares. Versículo 3 a 5, nós vemos Davi e os seus homens chegando, depois de que tudo aconteceu, à cidade de Ziclag. E Davi tem qual imagem? Acredito que a pior de todas que ele deveria ter tido aquele dia. Ele vê a cidade toda queimada. E ele ouve a notícia de que as mulheres e os filhos foram levados cativos. Então nós vemos aqui a segurança abalada, a privacidade invadida, perda de familiares. Você já teve a sua privacidade invadida de alguma forma? Eu já tive. Tanto fisicamente, emocionalmente, quanto na casa, na residência. É terrível essa sensação de impotência, de privacidade invadida. Então, e nós vemos também aqui que ocorre uma perda de alegria, porque eles foram invadidos. Então a sensação de derrota e de angústia toma conta da alma, da mente de Davi e de todos os homens que lá ficaram, dos soldados que voltaram. Olha o verso 4 do capítulo 30 de 1 Samuel. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, leiam comigo, e choraram até não terem mais forças para chorar. Você já teve esse momento que você teve que chorar, que você não tinha mais força? Chorou tanto, é como se secasse as lágrimas. Chora tanto que fica fraco de tanto chorar. Nós vemos Davi passando por isso, angustiado na alma, na mente desses homens com ele. Olha o que diz o verso 6. Davi muito se angustiou. Davi, ele fica angustiado. Primeiro que Davi era visto como um grande guerreiro, como aquele que protegia o povo. Fica imaginando aqui a sensação de culpa que Davi carrega, onde as pessoas olham para ele e falam, você não estava aqui quando mais a gente precisou. Aí, levaram as nossas esposas, até as suas esposas foram levadas, levaram os nossos filhos. Há uma perda de alegria, a sensação de derrota, de angústia, e há um aflorar também aqui que nós vemos da arrogância. E há aqui também um aflorar dessa transferência de culpa. Ainda no verso 6, Davi muito se angustiou. Acompanhe a leitura, pois o povo falava de apedrejar. O povo falava de apedrejar. Alguém tem que ser culpado, que não eu que estava aqui. O Davi é culpado. Os soldados que não estavam aqui são culpados. Nós vemos também aqui uma reação que chama muito para o individualismo. A pessoa que só olha para o seu lado, para si mesma, e esquece do restante. Ainda no verso 6, no finalzinho, diz: porque todos estavam em amargura, cada um, termine de ler comigo, por causa de seus filhos e de suas filhas. No fundo,
todos foram atingidos. Mas os todos, grande parte, começa a olhar apenas para si mesmo. Porque o meu filho foi levado, porque minha filha foi levada, porque minha esposa foi levada. Ele já não está enxergando mais que as outras esposas e os outros filhos dos outros também foram levados. Então ele passa a olhar apenas para ele mesmo. Como diz o texto, porque cada um estava amargurado por causa de seus filhos. Não estava amargurado, entristecido porque o filho do outro foi levado, porque a filha do outro foi levada. Ele estava olhando apenas para ele mesmo. E nós vemos aqui esse aflorar da ausência de graça, né? Vamos apedrejar também. Ele é o culpado. Mas nós vemos aqui, graças a Deus, esse Deus que intervém na história, e nós vemos uma reação que encerra o tempo da tristeza e encerra o tempo do choro. Ainda no verso 6, lá no finalzinho dele, diz assim: porém, aquele ponto e vírgula, mas, porém, contudo, o entretanto, todavia, Davi, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi, ele decidiu se lembrar do poder de Deus em mudar situações ruins. Davi estava no olho do furacão, as suas esposas também foram levadas, e o povo queria apedrejá-lo. E ao invés de ele pensar nele, fugir, dar no pé dali e chamar todo mundo de ingrato, Davi, ele decide tomar uma outra decisão. Ele decide se reanimar no Deus. E ele passa a olhar para todos, para que todos estavam sofrendo, não para o sofrimento dele. E Davi, então, ele se reanima no Senhor. E quando fala que ele reanima no Senhor, é no Senhor que já fez grandes coisas na vida dos seus antepassados. Davi deve ter se lembrado ali de que Deus abriu o mar vermelho para os antepassados. Olha, Davi se reanimou no Senhor, lembrando que o rio Jordão, no período de enchente, de corredeiras fortes, foi atravessado pelo povo de Deus até enxuto. A muralha intransponível de Jericó foi derrubada e transpassada pelos seus antepassados. Davi com certeza deve ter lembrado que quando ele pastoreava, cuidava do rebanho de seu pai, e quando os leões vinham para comer, ele com uma queixada de burro, ele matou os leões. Ele sabia que toda a força era Deus que dava a ele. Davi com certeza não tinha como esquecer que um dia ele estava diante de um gigante que afrontava todo o povo de Israel, e ele com uma pedrinha e um estilingue derrubou os gigantes. Davi, ele se reanimou no Senhor, lembrando daquilo que o Senhor já havia feito em sua vida. E embora o número de quem se angustiava e chorava era maior, o número de quem se angustiava e chorava predominava. Mas apesar disso, graças a Deus, alguém, e esse alguém, Davi, decidiu dar um basta ao choro, enxugar as lágrimas, se levantar, reagir, se reanimar, o que não é fácil. Muitas pessoas escolhem permanecer e se afundar no choro, na angústia, que vira amargura, como da maioria aqui. Mas Davi, ele decide em meio a tudo isso, tudo que estava contra, ele decide: não, eu vou me reanimar no Senhor, meu Deus. E aí Davi, então, ele toma atitudes, ele chama pessoas de oração. Espera lá, estou me reanimando no Senhor, já lembrei, agora eu preciso orar, eu preciso de gente que ore comigo. Verso 7, capítulo 30, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Alimeleque: traze-me aqui e leiam comigo a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. A estola sacerdotal simbolizava ali todo o ritual que o sacerdote ia fazer para oferecer sacrifício a Deus, orações a Deus. Davi, ele chama pessoas de oração. Mas Davi também, nesse momento em que ele se reanima no Senhor, chama pessoas de oração, ele reconhece a sua limitação humana e a soberania de Deus. Davi, ele se vê limitado, humanamente falando, e ele lembra da soberania de Deus. Eu vejo isso no verso 8. Então, leiam comigo: consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Davi decidiu se reanimar no Senhor, chamou pessoas de oração para orar com ele, mas Davi ainda tem dúvida, ele não sabe o que faz. Ele reconhece que ele é humano, que ele é limitado, quando sabe tudo que Deus já fez e é capaz de fazer. Davi, ele assume a sua limitação humana
E ele então vai consultar a Deus. Ele já havia vencido leões com queixada de burro, já havia matado um gigante. Ele poderia olhar para si mesmo e falar: eu sou o cara, eu sou capaz, eu vou matar esse exército, vou atrás de todo mundo e arrebentar com todo mundo. Não, mas ele se vê limitado, ele se vê humano. E ele então decide consultar a Deus. Deus, o Senhor viu tudo que aconteceu aqui. E agora, Deus? Eu vou atrás? Eu vou em busca de resgatar tudo que nos roubaram, tudo que tiraram de nós? O que eu faço, Senhor? Na lógica humana qual é? Vai. Mas Davi não vai na lógica humana, ele vai na lógica divina. E ele decide então chamar a gente que ora e decide consultar a Deus. O que eu faço? Nem sempre você sabemos o que devemos fazer. Eu por vezes não sei o que fazer. E aí nós somos chamados a lembrar que Deus é soberano e nós devemos consultar a Ele. Davi ele reconhece a sua limitação humana e a soberania de Deus. Depois que ele consulta a Deus, Davi assume a responsabilidade e compartilha a mesma com outros. Olha o verso de número 9. Partiu, pois, Davi, ele e quem mais? E os 600 homens que com ele se achavam. Davi não sabe o que fazer, chama Abiatar, vem lá comigo, precisamos consultar a Deus. Senhor, e agora? Olha o que aconteceu, não sei o que eu faço. E aí Deus responde a Davi, depois que ele pergunta: perseguirei o bando? Alcançá-lo-ei? Senhor, vai dar tempo ainda? E Deus responde no verso 8: respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Se reconhecer limitado é o primeiro passo, consultar a Deus o segundo, o terceiro, estar atento à resposta de Deus, o quarto é não brincar com a resposta de Deus, assumir a responsabilidade e fazer aquilo que cabe. Deus respondeu: Davi é contigo, vai que eu vou garantir a vitória sua. Mas Davi ele fala: mas eu não vou sozinho, eu preciso de mais gente, porque é muito, é um exército. Davi ele assume a responsabilidade, mas ele compartilha a responsabilidade com outros. E muitas vezes a gente quer responder e se virar sozinho. E por outro lado, muitas vezes a maioria acha que só um ou dois vai resolver tudo sozinho. Mas Davi, ele assume a responsabilidade e ele compartilha com outros. Ops, estou precisando de gente comigo. E o verso 9 fala que ele decidiu partir juntamente com ele 600 homens, com quem com ele se achavam. Essa questão de com quem que eles se achavam, não é gente que estava só do lado dele tomando café e tal. Eles estavam alinhados com um propósito. É isso aí que Deus falou? Concordamos, estamos juntos, vamos. Nós vemos um grupo de pessoas comprometidas, alinhadas, mesmo quando alguns no meio do caminho não prosseguem. Verso 9, a parte B e o 10 diz assim: e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Pesor, leiam comigo o final, onde os retardatários ficaram. Ouça o verso 10: Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Nós vemos aqui que ele ora, busca a direção de Deus, Deus lhe dá a direção, Deus fala: vai, eu serei com você, serei contigo. E aí Davi compartilha isso com 600 homens, eles se alinham, falam: estamos juntos, vamos. Mas há um momento onde 200, nada, um terço ali da turma fala que não vai prosseguir. Mas Davi ele não olha para um terço que não vai prosseguir, porque ele entende o cansaço daquele um terço. E o verso 10 diz que ele continua a perseguição com 400 homens. Nossa, mas diminuiu o rendimento de 600. Olha o que 200 homens poderiam fazer e somar na hora do pega. Mas Davi ele decide prosseguir e continuar com aqueles 400 homens. Nós vemos aqui, quando Davi toma essa atitude, ele não fica olhando para quem deixou de querer continuar. Ele olha para aqueles que continuam. E Deus sempre atento às nossas atitudes, assim como a de Davi, Deus sempre intervém na história e Ele supre. Deus vai suprir com um homem a ausência desses 200. Como assim, pastor? Olha o verso 11 e 16, vou reler.
Eles estavam na caminhada com os 400. Aí na caminhada, o verso 11: acharam no campo um homem egípcio. Tem um egípcio assim que foi encontrado. E o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e ele comeu, deram-lhe água, e ele bebeu, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de pasta. Esse homem não comia 3 dias. Um dos homens do exército inimigo que invadiu Ziklag, que queimou tudo e levou as mulheres, um desses homens, quando estava indo embora com as mulheres e os filhos, ele ficou doente. E aí o rei fica para trás. Largaram ele no deserto. E aí Deus vai mostrar na sua soberania que 200 podem ficar para trás, mas ele vai usar um para continuar nessa caminhada e continuar dando a vitória a Davi e aqueles 400 que decidiram prosseguir. Muitas vezes eu e você estamos numa batida, num foco. Eu estou fazendo isso, Deus me conduziu para cá, e no meio do processo surgem, entre aspas, situações e pessoas que não têm nada a ver. Eu e você vamos ignorar e continuar no processo, ou vamos continuar no processo e botar essa pessoa nada a ver no processo, dar tempo para ela. Davi decide acolher aquele homem. Davi decide matar a fome e a sede daquele homem, porque aquele homem há 3 dias não comia e não bebia. E aquele homem que Davi decide colocar, inserir no processo: não, nós estamos indo buscar os nossos filhos e filhas, as nossas esposas, mas nós não vamos deixar de lado essa pessoa, por mais estranho e egípcio que ele seja. Pensa em judeu acolhendo egípcio. Mas Davi, ele acolhe aquele homem. E nós vemos o que Deus faz. Verso 13: e então me perguntou Davi: de quem és tu, de onde vens? Respondeu o moço egípcio: estou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra a banda do sul, dos queratitas, contra o território, leiam comigo, de Judá. Continue lendo comigo. E contra a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziklag. Lembra de alguma coisa? Davi poderia na hora: pessoal, vamos trucidar esse aqui, porque ele fez parte daqueles que queimaram o Ziklag, levaram as esposas dos filhos. Davi tem um ato de misericórdia, mas também de sabedoria de Deus aqui. E ele mata a fome e a sede daquele homem, insere aquele homem no processo. E no versículo 15, Davi usa de sabedoria. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, que arma esse bando? Respondeu: juro-lhe por Deus que me não matarás. Davi está dizendo assim: rapaz, você já foi largado, você estava moribundo aqui, quase morrendo de fome e de sede, eu estou te socorrendo, e aí, está junto com a turma aqui nesse processo, a gente está indo em busca das esposas e dos filhos, você me guia até eles, olha o caminho que esse cara está. Se ele fala que sim, ele está com medo depois do exército dele mandar matar ele por, entre aspas, traição. Se ele fala que não, ele ficou com medo, talvez Davi acabar com a vida dele aqui mesmo. Mas a verdade é que Deus, ele entra na história, e esse homem abandonado pelo outro exército, ele é abraçado, ele é em serviço de Davi no processo que Deus falou: vai, persegue que você vai alcançar e você vai ganhar deles. Mas 200 ficaram para trás. Deus usa esse um homem e supre a ausência desses 200. Vai acompanhando para você entender o que nós estamos colocando aqui. Atentos ao mover imprevisível de Deus, eles acharam o egípcio. Diferente dos 200 cansados que escolheram ficar para trás, porque não tinha como. Tem um estrangeiro agora no processo, e esse estrangeiro vai ser instrumento de Deus junto com Davi para a vitória. Que jeito? Presta atenção no que Deus está fazendo e não nega ajuda. Verso 11 e 12: eles deram o que comer e beber para aquele homem, e agora aquele homem em gratidão vai dirigi-los onde está o exército que levou as esposas e os filhos de todos eles. Fiquemos atentos em meio aos nossos projetos, às nossas necessidades pessoais particulares, quando Deus coloca outros com necessidades outras, para que nós possamos abraçar, cuidar, porque muitas vezes é Deus enviando pessoas para te socorrer, para me socorrer, para nos ajudar. Verso 6, olha o que diz:
Verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejar, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus. Davi poderia falar assim: não, sai para lá, morre aí. O povo já queria me apedrejar lá em Ziclag. Eu tenho um propósito de chegar e alcançar as esposas de todos eles, as minhas e os filhos de todos nós. Eu não vou perder tempo com você. Não, Davi, ele entende o processo de Deus ali, em toda a caminhada, porque ele consultou. Nós vemos aqui, e eu chamo a sua e a minha atenção a estarmos atentos à vitória que Deus dará por causa de um fora do roteiro. Verso 16. E descendo, o menino, o jovem, o moço, descendo, porque eles sabiam que estava o bando do exército guiando Davi e os soldados, e descendo guiou. Ele aceitou a parada. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de... A turma estava o quê? Primeiro, totalmente diferente de como o exército tem que ficar, sempre em prontidão e alerta. Eles estavam dispersos, eles estavam enchendo a cara e enchendo a barriga, facinho para ser atacado. Deus, ele facilita a vitória do seu povo. Aquele exército inimigo, eles estavam dispersos, espalhados, comendo, bebendo, ou seja, sem prontidão, barriga cheia, mais para lá do que para cá, bebendo, está mais para lá do que para cá. É um ambiente, um momento certo para atacar e vencer, sem muito esforço, sem muito esforço. E aí nós vemos aqui esse momento, a hora da restituição que chegou para Davi e todos aqueles que consultaram ao Senhor e ouviram a voz de Deus e foram, e não desanimaram porque 200 decidiram ficar para trás porque estavam cansados, mas entenderam aquele um que Deus estava colocando ali, que os dirigiu para todo o exército, dispersos, enchendo a cara, enchendo a barriga, sem qualquer possibilidade de querer guerrear com o exército que estava alerta junto com Davi. Deus, ele promove essa restituição por completo. Versos 17 e 18 diz: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Verso 18, venham comigo, vamos lá? Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. É interessante você prestar atenção nisso. Também salvou as suas duas. Sabe aquele toque da trombeta na hora da fome, quando fala, vamos comer, e aí a gente dá aquela largada para chegar primeiro? Já fez isso? Quem nunca fez isso aqui, atira a primeira pedra. Você não está preocupado se tem mais gente para comer, você quer chegar na frente e resolver a sua fome, a sua parada. Davi, ele não foi em específico para trazer as suas esposas e seus filhos. Ele foi num propósito que consultou a Deus. Deus falou, vai que eu vou trazer todo mundo. Ele foi para ser usado por Deus, para que o choro de todos, para que todas as esposas daqueles homens que ficaram em Ziclag, para que todos os filhos e filhas daqueles que ficaram em Ziclag fossem resgatados. Por isso que fala no final do versículo, e também suas mulheres. Davi é usado por Deus para promover uma restituição por completo. Todos voltaram. Davi lutou por todos que haviam sofrido. Davi também é restituído enquanto luta por todos. Davi e o povo, eles experimentam infinitamente mais de Deus. Sempre que a gente consulta a Deus e não se nega a responder com seriedade aquilo que Deus fala para fazermos, Deus é aquele que sempre faz infinitamente mais. Versos 19, nós vemos aqui, não lhes faltou coisa alguma, nem pequeno, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Davi, ele vai, vence todo aquele exército, traz as esposas, traz os filhos, e além das riquezas daquele povo. Despojo, despojos de guerra, significa que quando o exército vencia o outro, ele poderia matar todos lá ou levá-los escravizados, e além disso,
trazer o seu gado, o seu ouro, a sua prata, toda a sua riqueza. Isso é chamado de despojo de guerra. Então Davi, além dele ir e vencer, ele trazer as esposas dos filhos de todos, não faltou nenhum, ele ainda traz despojos. Deus sempre fazendo infinitamente mais na vida dos seus filhos obedientes, que tem uma visão para o todo, para o coletivo. Os que prosseguiram na batalha, não lhes faltou coisa alguma. Chama a sua atenção e a minha para o plural, verso 19. Não lhes faltou. Não faltou para Davi, não lhe faltou. É não lhes faltou. Um homem decidiu enxugar as lágrimas, parar de chorar, consultar a Deus, chamar outros na responsabilidade com ele, para recuperar o que haviam perdido, o que havia sido roubado e tirado deles. E Deus restitui a todos. Todos tiveram de volta tudo. Não lhes faltou nada do que lhes havia tomado. Veio até o que a gente chama de chorinho, né? Você sabe o que é chorinho? Sabe quando você vai num lanche, numa pizzaria? Aí você pede um copo de suco e vem a jarra, dá um copo e dá um copo menor, um chorinho, né? Vem até o chorinho aqui. As esposas, os filhos, os despojos. Que é assim que Deus faz. Infinitamente mais. E essa bênção é interessante, que o infinitamente mais de Deus, ela reverbera sobre os que não prosseguiram na batalha. E aí eu sei que você e eu, assim como eu também fui tentado, vai dizer, mas não é justo. Olha o que diz o verso 19. Não lhes faltou coisa alguma. Mas do 21 ao 26. 21 diz, chegando Davi aos 200 homens, os 200 que ficaram para trás, cansados. Presta atenção na segunda leitura agora. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Ou seja, Davi está voltando com os 400 guerreiros, encontrando com os 200 que ficaram cansados para trás, vindo com os despojos, toda a riqueza. E olha a atitude de Davi, que é a atitude a qual vocês somos chamados a ter. Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, termine de ler comigo, o saudou cordialmente. Tem que ser muito crente para ser cordial nessa hora, não tem? Vocês não quiseram ir, e eu tive que ir, os 400 foram comigo, então agora também vocês não merecem nada. Não, Davi nos cumprimentou cordialmente. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Então, verso 22, olha a atitude de alguns do meio dos 400. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vai embora. Agora, que tua mulher e teu filho está aqui, vaza, vai embora. Eles a gente vai devolver, mas os despojos aqui a gente não vai repartir, não. Olha só, a meritocracia entrando aqui. Nós vemos aqui esse olhar diferenciado de Davi, que nos cumprimenta cordialmente, mas esse povo é chamado a olhar para os demais com a mesma graça divina com a qual Deus olhou para Davi, olhou para aqueles 400. E aí Davi vem aqui dar uma lição nesses 400. Verso 23. Porém Davi diz, olha que ele está falando, não, despojo não merece. Olha o que Davi diz para eles. Verso 23. Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Quem que deu para eles a vitória? Senhor. Quem que deu os despojos para eles? Senhor. Quem nos guardou e entregou a nossas mãos o bando que contra nós vinham? Quem que nos guardou na batalha? Senhor. O Senhor. Davi está dizendo assim, por que vocês acham que vocês merecem mais do que eles? Não foi na nossa força que nós conseguimos isso. Foi o Senhor. Foi Deus. Deus até usou aquele que foi largado para trás, aquele um egípcio, para nos guiar e pegar o povo na hora da combelância, da bebelança e da desatenção, e ficou vazio para todos nós. Foi Deus. Não foi nenhum de
vocês 400. Nós fomos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Verso 24. Quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, os que desceram os 400, tá? E olha o que às vezes passa desapercebido de nós. Qual é a parte dos que desceram a peleja? Leiam comigo o restante. Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Quando a gente quando a gente lê uma primeira vez, a gente acha que tudo foi acontecendo na sequência, né? Tudo foi muito rápido. Só o moço que estava largado lá fazia 3 dias que não comia e não bebia. A gente acha que tudo é flash, é relâmpago. Não, não é. Isso leva tempo. Uma perseguição. Eles não tinham os tanques de guerra, os jatos de guerra hoje. Era tudo a pé ou na base do camelo. Era demorado. Não era estrada pavimentada. Custava dias isso. Então tinha muita bagagem, muita carga. Monta barraca, desmonta barraca, panela, cozinheiro. Lembra daqueles tropeiros, bandeirantes que se engraram nas terras do Brasil? Tinha gente na cozinha, gente que tinha que carregar bagagem. E esses que ficaram, eles não ficaram apenas de braços cruzados. Eles ficaram primeiro porque de fato estavam cansados. E gente cansada na guerra atrapalha os demais. Mas eles assumiram a responsabilidade do quê? Nós vamos cuidar de toda a bagagem. Eles ficaram com a parte de cuidar da bagagem. E aí Davi fala no verso 24, receberão partes iguais. Receberão partes iguais. Os da linha de frente, porque desceram. Os da linha que ficaram cuidando da bagagem. Mas também aqueles que nem fizeram parte da linha de frente e nem cuidaram da bagagem. Até aqueles anciãos que ficaram em Ziklag, esperando a nossa volta. Até eles vão receber do despojo. Davi, ele quebra toda a questão de meritocracia. E ele trabalha a graça divina, dizendo aos 400 e aos 200, tudo é Deus quem nos deu. É Deus quem lutou por nós, é Deus quem nos deu condição. Nós olhamos aqui no verso de 25 e 26. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto de direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziklag, leiam comigo, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do... Inimigos de quem? O Senhor. Quem lhes deu a vitória? Para quem que dá os despojos? Para quem o Senhor quiser. Para quem o Senhor quiser. Atividades diferentes. Algo foi feito por 400, algo foi feito pelos 200, e os anciãos que ficaram em Ziklag, que não cuidaram da bagagem, não foram para a batalha, mas um dia fizeram muito por eles. E eram homens de sabedoria, ainda podendo ser usados por Deus para orientar uma nova geração. Por isso que Davi chega e reconhece: se eles estão aqui hoje, é porque um dia eles seguraram a corda e sustentaram a nossa existência até hoje. Eu quero concluir essa nossa reflexão bíblica te chamando para algumas aplicações comigo. Nós vimos aqui perdas dolorosas ocorrendo com o povo. De fato, ocorreu perdas dolorosas com o povo de Judá. Nós vimos angústia tomando conta da vida daqueles familiares. Nós vimos alguns se entregando à angústia e buscando culpados. É o que acontece muitas vezes. Tem que achar um culpado. E isso gerou amargura em muitos. Mas nós vimos um Davi, uma parte que fechou com ele, alinhou com ele, 600, e decidiram fazer algo diferente, ficar chorando, lamentando. E parar de buscar culpados. Eles se animaram na força do Senhor Deus. Nós vimos alguns aqui vencidos pelo cansaço. No processo, eu e você estamos sujeitos a nos cansarmos. E aí passa a fazer algumas coisas mais leves. Cuida da bagagem. Não fica sem fazer nada. Cuida da bagagem. E os outros mais fortes prosseguem. Nós vimos alguns aqui sendo providos por Deus. Na falta dos 200, Deus levanta um estranho, um egípcio. Uma maravilha. Os mistérios de Deus são tremendos. Nós vimos Deus conduzindo e garantindo a vitória de Davi a todos que estavam com ele. Nós vimos Deus mostrando a importância da graça
e do senso de coletividade. Verso 6 diz que alguns queriam apedrejar Davi, e que alguns estavam olhando para si mesmos, só para suas esposas e para os seus filhos, não olhavam mais para os outros. Davi diz a eles: não façamos com alguns que vocês estão propondo de não distribuir despojos com eles, como alguns lá no versículo 6 quiseram me apedrejar, tiraram de mim a questão de mérito de graça de Deus. Não façamos com esses 200 o que alguns fizeram lá, que não estavam olhando para os demais, só olhavam para si mesmo, para a sua casa, para suas esposas, para os seus filhos. Não queiramos as nossas casas sendo assim, dessa maneira individualista. Nós vemos tempo onde vem sendo tirado e roubado de nós, e que eu quero aplicar para a nossa realidade. Nós não somos de Ziklag. Nós não fomos roubados das esposas e filhos. Nós não tivemos as nossas casas queimadas. Mas nós vivemos em tempos de hoje alguns tipos de perdas, e elas são inegáveis. Muitos têm vivido a perda, de muitos tem sido tirado e roubado a alegria de ser um crente salvo em Jesus Cristo. Isso é notório no meio evangélico. Muitos têm sido roubados e tirado a alegria e o senso da necessidade de celebrações culticas. De muitos tem sido roubado e tirado a alegria e o senso de necessidade das orações coletivas. Já não sentem mais falta. Foi roubada essa alegria, essa necessidade. De muitos foram roubados a alegria e o bom senso de estudar a palavra de Deus, tanto a sós como junto com o povo de Deus. De muitos vem sendo roubada a alegria e o senso da necessidade em repartir graciosamente com os demais parte daquilo que Deus tem me dado, parte daquilo que Deus tem te dado. Quem está no choro não precisa responder, mas eu quero dizer: é hora de parar de chorar, é hora de parar de transferir culpa, é hora de achar que só um vai resolver. Quem está achando que a culpa é do outro, é hora de parar de culpar uns. E eu te convido e me convido, assim como esse texto vem convidando desde a leitura que vim fazendo durante essa semana, enquanto eu preparava essa reflexão. Eu te convido e me convido a nos levantarmos e nos reanimarmos na força de Deus. Nos levantarmos e nos reanimarmos na força do Senhor, do nosso Deus. Mas eu também te convido, assim como eu, a reconhecermos a nossa limitação. Eu sozinho não consigo. Vou repetir: eu sozinho não consigo. Com toda a informação e conhecimento bíblico teológico que eu tenho, eu sozinho não consigo. Você sozinho não consegue. Levantemos-nos e reanimemos e nos alinhemos num único propósito. Reconheçamos a nossa limitação, mas pastor, e o que a gente faz? Tenho uma notícia para você. Eu estou num momento que nem eu sei o que fazer. Ixi, então se o pastor não sabe, agora está todo mundo perdido. Porque a expectativa é sempre de que o pastor conduza. Eu me assemelhei muito a Davi aqui nessa narrativa, guardado as proporções de um homem segundo o coração de Deus que ele foi, eu miserável pecador. Mas eu me assemelhei muito a Davi, quando ele fala, com toda a experiência que eu tenho, com todos os leões que eu já matei, com o gigante Golias que eu derrubei com o estilingue, eu não sei o que fazer. Abiatar, vem cá, vamos orar. Vamos consultar a Deus, porque eu não sei o que fazer. Vamos consultar. Senhor, e aí? O fato está aqui, eu estou no meio, mas eu não sei o que fazer. O que a gente faz, Deus? Prossegue? Eu te convido a junto buscarmos ao Senhor e ouvir a voz do Senhor e assumirmos juntos a responsabilidade que nos cabe fazer. Davi, ele é uma tipificação de Jesus Cristo, do Cristo que viria. Assim como toda a narrativa veterotestamentária, ou seja, tudo que o Antigo Testamento relata, é uma tipificação do Cristo que viria. E Davi mostrou para o que ele veio e para o que Cristo viria. Davi parou de olhar para si mesmo, assim como Cristo deixou de olhar para si mesmo, esvaziou-se da sua glória no céu e se encarnou entre nós, para realizar a vontade do Pai a favor da igreja do Senhor.
Davi, ele no meio do choro e do lamento, ele olhou para todos. E ele não procurou livrar a pele dele. Ele se envolveu num projeto a favor de todos. Davi é uma tipificação de Jesus. Gente, eu estou aqui para somar com vocês, para juntos resgatarmos o que nos vem sendo roubado e tirado. E em João 10:10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não é isso que o diabo veio para fazer? Mas Jesus termina o versículo 10 de João 10 dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Davi é uma tipificação do Cristo que vivia. Nós saibamos que temos uma luta a prosseguir e que Deus sempre será por nós. Nós temos uma luta a prosseguir. Nós estamos sendo roubados de tudo isso que eu coloquei aqui, de toda essa alegria. Mas é interessante que a maioria se colocou na linha de frente. Quantos ficaram para trás, cansados, mas ainda fazendo uma pouca coisa, mas fazendo cuidar da bagagem? Quantos que estavam na linha de frente? A maioria foi grande. A maioria vai. E alguns ficam na cidade. Então reanimemos e vamos à busca do que nos foi roubado, tirado. Leiam comigo o verso 6, o finalzinho dele todos. Porém, Davi, vamos lá. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Fecharam já a Bíblia, gente. Abre a Bíblia, seus crentes. Vamos lá, 1 Samuel 30, verso 6, o finalzinho. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É isso que vocês somos convidados a fazermos. Nos reanimarmos no Senhor, nosso Deus. Vamos consultar a Ele, vamos orar a Ele. Precisamos fazer isso. A conclusão e a aplicação encerra aqui coletivamente. Mas fica atento no teu WhatsApp, naquela bendita lista de transmissão, que eu vou continuar te convidando à aplicação ainda. E eu espero a reação de vocês, o alinhar de vocês, com aquilo que Deus há de falar a cada um de nós. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Toda a música se conduz aqui ao palco. Nós temos mais uma canção. Eu quero pedir para que os presbíteros que se fazem presente venham aqui à frente também para nos auxiliar hoje na distribuição dos elementos da Santa Ceia, o pão, o vinho. Por favor, chamar o nosso irmão Diácono Tom para nos auxiliar aqui também nesse momento, por favor, meu irmão. Facilitar a vida do nosso irmão presidente José Carlos ali. Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu gostaria que você abrisse lá a sua Bíblia, para você participar lendo, acompanhando esse sacramento que nós vamos viver ritualisticamente, né? Um dos sacramentos bíblicos que cremos que a igreja é chamada para viver, que é o batismo e a ceia do Senhor. Hoje, a ceia do Senhor. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus é quem nos recomenda a viver esse sacramento. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, no versículo 26, está dizendo: enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Olha aqui para frente. Enquanto eles comiam o que? A ceia pascal, a celebração judaica da saída do Egito. E aí Jesus aproveita aquele momento, ele pega de um pão e ele parte aquele pão ao meio, simbolizando o que nós vamos continuar a ler aqui, ainda no versículo 26. Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Corpo de Jesus, que foi dado na cruz. No caso dos discípulos, seria dado por eles. Depois Jesus continua no verso 27. A seguir tomou Jesus um cálice. Eles estavam ali na ceia pascal e havia cálice e vinho. E Jesus pega do cálice enquanto eles comiam. E ele pega aquele cálice e continua dizendo, como está no verso 27:
Tomou um cálice, tendo dado graças, o Deus se dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus usa do sangue para tipificar, para simbolizar. Jesus usa do vinho para simbolizar o sangue dele que seria derramado naquela cruz. Está vendo esses vinhos, discípulos? Jesus fala para eles: então, isso aqui simboliza o meu sangue que vai ser derramado por causa do pecado de vocês. Por causa do pecado de vocês. Nós olhamos ainda no verso 29. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Quero chamar a sua e a minha atenção para algo aqui que eu tenho certeza que eu nunca falei em todas as vezes que eu celebrei. Jesus está celebrando a ceia aqui para os seus que ainda vão se tornar apóstolos. Enquanto o quadro da Santa Ceia é pintado com os 12 homens, Jesus teve discípulos homens e mulheres. Haviam mulheres presentes aqui nessa ceia. Quando a gente estuda a respeito das mulheres no ministério de Jesus nos Evangelhos e em Atos, nas cartas paulinas, uma coisa é entender que dos 12 ali, nem os 12 foram tornados apóstolos, né? Porque Judas se enfoca, porque ele vai trair Jesus ali, depois disso. E aí vai entrar outro para substituir. 12 vão se tornar apóstolos, mas as mulheres estavam. O que eu quero dizer com isso? Não por uma questão só de inclusão, mas de senso de responsabilidade. Todos nós somos chamados a participar da mesa do Senhor, homens e mulheres, de igual forma. E todos nós somos chamados a responder biblicamente ao que Deus chama homens e mulheres. Estou dizendo isso para fazer um link com a reflexão bíblica de 1 Samuel 30. Homens iam na batalha naquela época, mas hoje a nossa batalha espiritual são homens e mulheres que vão à batalha. São todos e todas, são chamadas para se envolver naquilo que Deus nos tem chamado para nos envolvermos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo pão, pelo vinho, que simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós. Agradecer a Deus por esse chamamento, esse privilégio que temos de nos assentarmos à mesa com Ele, mesa dele, para celebrarmos a nossa salvação. Pai querido, obrigado em nome de Jesus Cristo, pela mesa que o Senhor instituiu, por esse sacramento que traz memória, que traz inclusão, que traz, ó Deus, essa sensação de sermos amados em Cristo Jesus, porque o sangue foi derramado, o corpo foi dado por cada um de nós, e em nome de Jesus, que nós participemos com toda a devoção, com todo o respeito e seriedade desse momento do pão e do vinho, sendo gratos a Ti por tão grande salvação em Cristo Jesus, e sabendo as implicações às quais nós somos chamados para nos envolvermos como servos e servas do Senhor, no reino do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos tem chamado para fazermos enquanto cristãos. Nós oramos assim, gratos em nome de Jesus. Amém. Enquanto os nossos irmãos presbíteros já for chegando próximo de vocês, você que vai participar do momento da ceia do Senhor, é que eu quero te lembrar o seguinte: mas eu não me preparei para o momento da ceia. O que é se preparar para a ceia para você? Mas eu fiz algo que eu não devia. Jesus, ele olha para todos, inclusive para Pedro e para Judas, que estava lá. Um Pedro que ia negá-lo 3 vezes, e um Judas que ia vendê-lo. Eu não sei o que você talvez se culpa, que te leve a se eximir de participar da ceia. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você é: você crê que eu sou teu Senhor e Salvador? Então beba do vinho e coma do pão e reconsagre a sua vida a Deus e peça perdão pelo que for necessário pedir perdão. Mas não fique sem comer do pão, não fique sem beber do vinho. Amém? Enquanto o pessoal da música for cantando, que você vá cantando também prestando atenção na letra do cântico, e vá se levantando conforme os irmãos forem chegando com o pão e o vinho perto de você. Vamos participar da mesa? Louvemos ao nosso Deus.
Habitualmente nós perguntamos se todos foram servidos. Sim? Ok. Interessante esse momento onde nós vamos comer do pão e beber do vinho, lembrando aqui que é um exercício espiritual de reconhecermos a graça e a misericórdia de Deus em Cristo, na vertical, Cristo está entronizado à direita de Deus o Pai, porque Ele morreu, ressuscitou e assunto foi aos céus e reina gloriosamente nessa igreja. Mas também na nossa horizontal, onde nós somos chamados como os discípulos e discípulas de Jesus Cristo, a termos comprometimento uns com os outros. Não é apenas as nossas esposas ou esposos, não é apenas os nossos filhos, não são apenas as nossas casas, não é apenas a minha alma, a minha mente, que às vezes é roubada, assaltada, é do meu irmão, é da minha irmã. E eu sou chamado a me reanimar em Deus, não apenas por mim mesmo, mas por todos, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do vinho, louve e agradeça a Deus, e lembre desse comprometimento que nós temos uns com os outros.
Obrigado, Diácono Tom, presbítero Gilberto, José Carlos, Paulo. Podem se assentar. Mais uma vez nós agradecemos também ao pessoal da música, a dedicação de vocês aí durante a semana, ouvindo o cântico, ensaiando, para nos servir com graça e misericórdia de Deus. Deus continue sustentando a vida de vocês, viu? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo e fique em pé para que nós oremos e clamemos a Deus para que Ele nos abençoe mais uma vez. Abra lá no livro de Números, capítulo 6. Números capítulo 6. Pastor, eu sempre gosto de nos situarmos, né, dentro do que é o contexto da narrativa. Números capítulo 6, o povo de Israel havia saído do Egito depois de 3 meses, e aí ficaram outros meses aqui parados na planície do Sinai, trabalhando aqui a construção do tabernáculo, entendendo a despeito das leis levíticas, mas eles foram, de uma certa forma, perdendo a alegria da travessia do deserto, eles foram perdendo a perspectiva de Canaã, e eles estavam meio que confortáveis e conformados ali na planície do Sinai. E aí Deus, na sua onisciência, graça e misericórdia, sabedor de todas as coisas, Ele começa a movimentar esse povo. E como nós pregamos hoje à noite, e a pregação é para mim em primeiro lugar, para todos nós, muitas vezes nós somos assaltados e roubados da alegria, do senso da coletividade, gente, tudo aquilo que nós já falamos. E Deus nos chama para nos reanimarmos nele. E por isso eu quero terminar essa noite orando de olhos abertos, e que você, de olhos abertos aqui para o pastor, aceite essa bênção que Deus colocou sobre o povo no passado e coloca sobre nós hoje. E eu digo a todos vocês e a mim: o Senhor te abençoe e te guarde. É que eu vou intercalando, não só pelas suas perdas, seus choros, mas pelas dos seus irmãos e irmãs. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, para que não apenas você e eu, na nossa individualidade, recuperemos o que nos foi roubado, mas que, juntamente convosco, os nossos irmãos recuperem o que lhes foi roubado, o que lhes foi tirado. Verso 26: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Amém? Então olhe para quem está do seu lado atrás de você e fala: o Senhor te dê a paz. E eu vou à porta para cumprimentar você.